Olá, meus amores! Beth Mota, a Senhora das Orquídeas. Gente, hoje eu vou convidar vocês para vir para um outro ambiente para fazermos o nosso vídeo de hoje. Visto que, como vocês observam, aqui está chovendo bastante. E eu preparei um outro ambiente para a gente falar do nosso vídeo de hoje. Vamos então? Vem comigo para mais um vídeo. Já estamos no ambiente que eu preparei para fazer o nosso vídeo de hoje. Já comprou uma orquídea e quando você chegou em casa, você pensa, e agora? O que eu vou fazer com ela? Depois que terminar a floração dela, o que eu vou fazer? Como é que eu vou plantar? Será que eu faço replante? Será que eu não faço? Hoje, gente, o nosso vídeo vai falar sobre a escolha do vaso para plantar a nossa orquídea. E vamos tirar muitas dúvidas em relação a você, principalmente que é iniciante. Vamos então falar sobre o cultivo em vaso de barro e o cultivo em vaso de plástico. Quais são as vantagens de se plantar uma orquídea no vaso de barro? Quais são as vantagens de se plantar uma orquídea no vaso de plástico? Você sabe? Vamos iniciar falando então do vaso de barro, gente. Aqui nós temos um vaso de barro. E o vaso de barro, ele oferece algumas vantagens em relação a outros materiais. Por quê? Porque o vaso de barro, ele é poroso. Então, ele permite uma boa drenagem da água. A água não fica acumulada na nossa planta. Também, esses furos permitem que tenha uma boa circulação de ar. Eu vou mostrar para vocês aqui um vaso que ele é de barro, mas ele não é bom, gente, porque ele só tem um furo aqui, ó. Então, para plantar orquídeas, principalmente, eu não recomendo você plantar nesse vaso, porque eu já plantei e não tive sucesso, tá? Então, o vaso, ele precisa ter esses furos para permitir essa boa drenagem, né? E com essa boa circulação de ar também, que a nossa planta vai ter, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma planta saudável, né? As raízes também vão ficar bem saudáveis, né? Como essa aqui, ó, por exemplo, tá com a raiz bem saudável, né? Vai ajudar também a regular a umidade do solo, vai evitar acúmulo de água, né, que pode causar o apodrecimento das raízes da nossa planta, da sua planta. Então, é importante também a gente garantir que o vaso tenha esses furos, tá? Conforme eu mostrei para vocês, para essa drenagem ser boa e a gente não ter problema de encharcamento. Além das vantagens que a gente mencionou aqui, que eu mencionei aqui para vocês, os vasos de barro também eles oferecem algumas vantagens, né? Para o nosso plantio, né? Das nossas orquídeas. Por exemplo, a estabilidade térmica da planta. Visto que o vaso de barro ele é poroso, gente, ele ajuda a regular a temperatura do solo, podendo ser útil para as orquídeas, já que muitas são sensíveis a mudanças bruscas de temperatura. Né, gente? Quem de nós esse ano, mesmo com excesso de calor, excesso de chuva, não perdeu plantas, né? E a gente não quer isso. Outra coisa é a proteção contra a luz. Alguns vasos de barro têm calor natural, né? Por exemplo, esse aqui são vasos naturais. Então, ele pode ajudar a proteger as raízes das plantas da luz excessiva,
Então, o que é importante, as orquídeas, né, já que as suas raízes são sensíveis, pode queimar se elas ficarem diretamente expostas, né? Então, o vaso de barro também dá essa proteção contra a luz. A textura do solo é outra coisa que o vaso de barro ele ajuda a manter. Por quê? Porque vai proporcionar à nossa planta um ambiente estável para o desenvolvimento das raízes, né? Muito legal. E também a questão da durabilidade, né, gente? O vaso de barro, ele dura muito. Se a gente cuidar bem dos nossos vasos, vai durar muitos anos. Eles são resistentes, não se degradam facilmente. E também, desde que a gente cuide para não provocar neles quedas, né, choques, porque eles quebram também, né, pessoal? Resumindo, gente, os vasos de barro, eles são uma escolha popular para o cultivo de orquídeas devido à sua capacidade de promover, gente, circulação de ar, né? A nossa planta vai circular bastante ar nela. Também a drenagem, a estabilidade térmica e a durabilidade. Então, é muito importante a gente escolher o vaso mais adequado às necessidades da nossa planta, da nossa orquídea. Porque o ambiente e as necessidades da planta são essenciais, gente, para a gente ter um cultivo saudável, tá? Então, se você opta por cultivar orquídeas em vasos de barro, tem as suas vantagens, tem muitas vantagens, como a gente citou aí. Mas a gente tem que cuidar também, algo que eu vou falar no final do vídeo, tá bom? Eu vou dar uma dica muito importante, tá? Então, agora vamos falar do vaso de plástico? Os vasos de plástico, gente, são amplamente utilizados, né, para o cultivo de orquídeas. Tem as suas próprias vantagens também. Eles são mais leves do que os vasos de barro, porque isso vai facilitar o manuseio, né, gente, da nossa planta, da nossa orquídea, né? Facilita o transporte, né? Visto que muitas pessoas vendem, fazem feiras, fazem eventos, né? Então, o vaso de plástico, ele se torna mais leve, né, para o manuseio. E além disso também, ele retém a umidade por muito mais tempo do que o vaso de barro, o que pode ser de benefício para algumas espécies, gente. Tem espécies que elas não se adaptam ao vaso de barro e tem espécies que não se adaptam ao vaso de plástico. Então, isso é muito interessante você observar, visto que o que pode ser benéfico para algumas orquídeas que preferem ambientes mais úmidos. Mas é importante garantir que o vaso de plástico tenha furos de drenagem também, né? Bons furos de drenagem, para que possa evitar o acúmulo de água, né? Que também pode apodrecer as raízes. Não são só os de barro, os de plástico também pode apodrecer as raízes. Então, a escolha entre vasos de plástico, né, e vasos de barro, isso vai depender muito da necessidade específica de cada orquídea. Do cultivador também, né? A necessidade do cultivador também vai, né, depender para que a pessoa faça essa escolha, se vai usar vaso de barro ou se vai usar vaso de plástico, né? Então, além dessas vantagens que eu mencionei no vaso de plástico, né,
elas têm outras vantagens, né, gente? Por exemplo, na questão da leveza, né? Facilita o manuseio, que eu já falei, mas também eles, quando tem vasos maiores, né? É mais fácil da gente mover esses vasos, né, com frequência para mudar de lugar, coisa parecida, né? Tem plantas que são vasos enormes, né? Fica mais fácil. Outra vantagem, né? A variedade de cores, ó. Por exemplo, aqui a gente tem vaso marrom, um marrom mais escuro, tem esses amarelinhos, né? Tem os pretos. Então, essa variedade de cores facilita muito para a pessoa, já que ela às vezes quer fazer um ambiente com determinada cor, do vaso de plástico, no caso, né? Ela pode fazer isso, né? Permite uma escolha estética, né? Para não ficar aquele festival de cores, um de cada cor. Tem gente que não gosta, né? Então, a pessoa que gosta de combinar, né? Tem essa vantagem. Outra coisa também é uma menor propensão à queda, né? Ao contrário do vaso de barro, os de plástico são menos propensos a quebrar ou lascar, né? Eita, lascou-se, né? Então, torna-os uma opção mais durável, especialmente em áreas onde pode ocorrer quedas ou choque, né? Então, outra coisa, né? Ele retém mais a umidade, conforme a gente falou. Mas algumas plantas, né? Elas necessitam dessa umidade maior, né? Então, o vaso de plástico, ele é benéfico nesse sentido. A umidade fica mais tempo nele. Outra coisa também é a questão do preço, né? O preço de um vaso de plástico, ele é mais acessível do que um vaso de barro, gente. Bem mais acessível. Então, a gente pode, seja barro ou seja outro material que a gente queira adquirir, né? É uma opção da pessoa, uma opção de cada um, né? Se a gente vai cultivar em grande quantidade, hoje a gente tem um orçamento limitado, né? O vaso de plástico, ele beneficia nesse sentido, né? Então, os vasos de plástico, a gente pode resumir que ele tem uma série de vantagens, incluindo a leveza, a durabilidade, a variedade, né? Na estética, capacidade de reter umidade, né? Tornando uma escolha popular, opcional para cada cultivo de orquídea ou de planta que você tem em casa. Então, essa escolha do vaso de barro ou do vaso de plástico vai depender das preferências individuais, né, do cultivador, as necessidades da planta e o ambiente de cultivo. E aí, gente, o que vocês acharam das vantagens e das desvantagens de cultivarmos em vaso de barro ou em vaso de plástico? Uma coisa é importante falar para vocês, gente. Cada planta tem a necessidade específica. Então, essa curiosidade que eu queria falar para vocês. Quando você adquirir uma planta, você procure conhecer melhor aquela espécie. Porque se você aprender mais sobre a espécie que você está comprando, você vai saber e vai analisar que tipo de vaso será melhor para a planta. Se uma planta gosta de umidade, como é que eu vou plantar ela num vaso de barro? Que o vaso de barro seca rápido, né? Então, eu vou escolher o vaso de plástico. Se uma planta não gosta de umidade, o vaso ideal será qual? Será o vaso de barro, porque a drenagem dele é muito mais rápida, certo? Então, essas dicas é importante a gente analisar na hora que comprar a nossa. Desde a semana passada, nós iniciamos uma série no nosso canal que é dar destaque aos comentários que você faz, que vocês fazem aqui no nosso canal.
Se você ainda não comentou, não fez um comentário sobre os nossos vídeos, comenta lá. Quem sabe semana que vem o comentário pode ser o seu. Comentários assim como do nosso colega, que é o do Orquídeas, Encantos e Natureza. A respeito do vídeo Aprenda e Terá um Bulbo Atrás do Outro, ele disse o seguinte: tem lindos bulbos as orquídeas. Amo ver os bem gordinhos. Amei sua coquedama do bumbonfilo. E parabéns pela aula. Com certeza vai ajudar os iniciantes. Obrigado aí, colega. Muito obrigado pelo seu comentário. A Marisa, aqui de Porto Alegre, ela disse o seguinte: parabéns. Que aula para iniciar o ano. Maravilhada. Seria correto eu dizer, então, que posso saber da saúde da orquídea pelo estado da raiz? Boa pergunta, não é verdade? Sim, Marisa. Esse comentário a Marisa fez no vídeo Cultive Raízes e Terá Muitas Alegrias. É isso aí. Vou deixar o link desses vídeos para vocês assistirem se desejarem, tá? A Sandra Cunha, de Balneário Camboriú, ela disse: gostei muito a respeito do vídeo Coco, a versatilidade da casca. Me diz, seca no sol ou no forno? A Sandra faz referência ao chip de coco que a gente ensinou ali nesse vídeo. Sandra, pode secar no sol o seu chip de coco. Gostaram aí, gente? Se gostaram, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito. Um beijo a todos e até semana que vem.